toda semana nós nos encontramos, reencontramos, sempre em torno de um tema que esse grande mentor, grande pensador Emmanuel traz para cada um de nós. Cada palavra, cada sugestão que ele nos traz, sempre vem de encontro, muitas vezes, a questões que nós buscamos respostas, problemas que precisamos resolver no nosso dia a dia, por isso que nos faz tão bem. E o plano espiritual fica feliz com a nossa boa vontade, com o nosso esforço em conhecer mais, aprender mais e conseguir colocar em prática no meio que nós estivermos. E é dessa forma que, sentindo Jesus junto de nós, com todo o seu amor, nós fazemos uma vibração envolvendo o nosso planeta Terra, a humanidade terrestre, os animais, a natureza, vibrando em paz, harmonia, equilíbrio para tudo e todos. Hoje, Emmanuel propõe para nós uma lição que ele coloca o nome Combate Interior. Ele vai buscar na carta de Paulo aos Filipenses. E Paulo diz assim: tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. E é interessante esse tema, Emmanuel falar sobre o combate interior. E ele começa focalizando em Paulo, esse grande apóstolo, dizendo que Paulo tinha uma grande inteligência. Entre os jovens, da sua época, contemporâneos, ele se destacava pela inteligência. Paulo teve uma situação material, Emmanuel diz, invejável. Falou nos mais altos tribunais de Jerusalém, discursou diante de orientadores mais antigos e sempre se evidenciava. E, de acordo com as suas ideias, aqueles que pensassem de forma diferente, contrária, ele os enxergava como inimigos e os perseguia, até o ponto de ser interrompido na estrada de Damasco por Jesus, quando ele pensava em matar Ananias, um homem bom, um homem generoso. E Jesus, então, o interpela naquele momento, impedindo de fazer, obviamente, uma loucura. Emmanuel, então, diz, chega o momento de Paulo, então, combater a si mesmo. Até aquele momento, ele estava combatendo os outros externamente. Chegou o momento que ele haveria de combater aquilo de ruim que havia dentro dele. O maior inimigo, que certamente qual é? O orgulho. Nós, também no nosso dia a dia, na nossa vida contemporânea, temos os nossos combates. Nós vemos, por exemplo, dentro da própria família, diferenças de opiniões, de crenças, e quantas dificuldades surgem por causa disso. Um ter uma fé, o outro uma fé diferente. Discussões, separações, por questões políticas. Um vota em determinado candidato, apoia tal partido, outro, um partido diferente, um candidato diferente, gerando o quê? Brigas. A gente vê hoje os grupos familiares, no WhatsApp. Quantos que muitas vezes a gente vê um familiar bloqueando o outro, acabando o grupo, não por questões boas, familiares, não, por essas questões exteriores, brigas, desavenças.
quando também na condição a gente vê da nossa vida profissional. Às vezes uma pessoa almejando um cargo e vê aqueles, né, que muitas vezes no seu caminho, que de alguma forma, ideia contrária, diferente, o que ela julga? Os opositores. E deseja tirar essas criaturas do caminho, às vezes até a força. Mas chega um momento que nós também vamos precisar combater o quê? O nosso interior, a nós mesmos, aquilo que temos de ruim, que precisa ser mudado. A agressividade, a violência, muitos acham que são forças. No entanto, são fraquezas da alma. Enquanto virtudes, como a doçura, a generosidade, são forças muito grandes da alma que a gente precisa desenvolver. Elas trazem em si a força, a coragem do amor e não a força da dureza. Não, é uma força natural, espontânea do amor. Então, nós precisamos aprender a dominar e canalizar essas forças, a agressividade, a violência, transformando-as em forças positivas, a generosidade, a docilidade. Precisamos aprender a entender os nossos sentimentos, aquilo que estamos sentindo, a traduzir. Por que determinada raiva? Alguém falou algo para nós? Por que eu fiquei com tanta raiva? Às vezes, a pessoa nos disse aquilo que precisávamos ouvir. E que se mudássemos, seria ótimo na nossa vida. No entanto, a gente fica com raiva. Por que a tristeza, que vai caminhando para uma melancolia, uma depressão? Que vazio é esse que eu preciso preencher, preciso entender, preciso compreender? Né? Então, é o que coloca hoje. Nós precisamos combater aquilo que já não serve mais em nós e trazer algo novo. Então, não é combater, mas aceitar. Se alguém nos diz, hoje você está triste, parece preocupada, e nós respondemos, de jeito nenhum, eu estou tão bem, imagina, não tenho preocupação nenhuma. E na verdade, às vezes nós estamos cheios de preocupação. Então, não é combater o que o outro nos disse, mas aceitar e saber lidar com aquela questão. A filosofia vem nos dizer que se nós vivêssemos em completa paz, ninguém a nos contrariar, tudo muito bom, tudo muito bem, não teríamos desafios, experiências e a nossa vida seria um completo tédio. Nós nos cansaríamos por não termos nada para fazer. Então, são importantes as diferenças, as adversidades. Diz uma história sobre uma princesa, que era, lógico, ela morava num castelo, e ela não fazia nada. Todos a serviam. Então, chega um momento que ela não tem mais motivação. Ela não tem vontade de levantar, porque ela pensa, eu não tenho nada para fazer, nada de interessante, atrativo, nem as cortinas ela tem vontade de abrir, para ver se o sol está brilhando lá fora. Um dia, ela vai até a cozinha e vê ali uma garrafa com uma bebida. Ela pensa que é um suco de uva, mas estava ali preparando um vinho. E ela toma. Quando ela toma,
tinha ali um teor alcoólico, faz com que ela se sinta bem. Ela sente uma certa alegria, uma vontade de dançar, de cantar. Ela se sente bem. Mas por quê? Porque era o teor alcoólico que, de alguma forma, mudou aquilo que ela estava sentindo. E a partir desse dia, cada vez que ela sentia tristeza, ela ia buscar aquela bebida, o vinho. Só que a gente sabe que é um comportamento vicioso e é um paliativo, só para aquele momento. Quando o efeito passa, a situação não mudou, é a realidade. Como a pessoa que toma remédio e diz assim, para dormir, o sono tem que vir naturalmente. Por que eu não estou conseguindo dormir? É essa a raiz que eu preciso entender. Preciso, de uma forma, curar. É o combate conosco. Nós podemos enxergar a nossa vida como um carro. E sabemos, pela lei da reencarnação, que temos um passado recente, passado lá atrás, com coisas difíceis, vencidas, né? Mágoas, ressentimentos, dramas, muita coisa. E quando nós estamos dentro do carro, a estrada está à nossa frente, é o presente, com vistas ao futuro. Mas, uma hora ou outra, precisamos olhar para trás, pelo retrovisor, para irmos com mais certeza adiante, com mais segurança. Olhar para trás significa olhar o presente, passado, voltar ao passado. E quando nós voltamos ao passado, o que nós precisamos lembrar? Daquilo que foi bom, porque certamente coisas ruins aconteceram, mas lembranças boas nós também com certeza temos. Nós não precisamos nos achar especiais quando a gente começa a lembrar as mágoas, as ingratidões, as mortes, as perdas. Não, isso não nos faz pessoas especiais. Tem uma frase que fala que a criatura que ela é feliz, a pessoa que diz assim, eu sou feliz, ela não tem boa memória. E a pessoa feliz, ela não tem boa memória. E a gente pergunta, mas por quê? Porque ela sabe de tudo isso. Que tem as mágoas, as dificuldades, tristezas, conflitos, guerras no passado. Mas hoje, ela olha para o presente. Ela vê aquela estrada linda diante dela e ela vê novas possibilidades diante dela. Então ela não se prende àquilo que foi triste do passado, porque ela projeta o presente e o futuro. E nós precisamos ter esse tipo de olhar, o presente e o futuro, ou seja, buscar uma saúde nova, buscar amores novos, amizades novas, fazer novas amizades, até melhor dizendo. Ou seja, buscar uma vida nova. E Paulo deixa esse exemplo bem grande para nós. Quando ele busca o combate interior, ele deixa o homem velho para trás e se transforma num homem novo. Então a espada
ele deixa, ele esquece a espada. Nós podemos falar, mas no nosso tempo não é medieval, não tem espada. Mas a espada da língua, que precisa ser controlada, comedida, equilibrada, para que as palavras sejam boas e não criem mais discussões, dissensões, brigas, que a gente crie agora, já no presente, uma nova vida de paz, de serenidade, de coisas boas, que agora é uma época que a gente fala muito de paz, o Natal. Pois então, que seja essa uma boa reflexão, um presente que nós vamos dar para nós mesmos, buscando o combate interior em nós. E isso certamente haverá de trazer presentes e mais presentes na nossa vida. Que seja uma semana bastante produtiva, bastante feliz e generosa com todos nós. Que Jesus esteja sempre ao nosso lado, na nossa casa e na nossa família.